Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à teoria do consumidor. A gente viu nas aulas anteriores como que cada indivíduo determina a sua cesta ótima de consumo. Então, a gente sabe que o consumidor vai sempre optar pela cesta que maximiza a sua utilidade, dada a sua restrição orçamentária. E a gente lembra que esse ponto, essa cesta, vai ser dada no ponto onde a restrição orçamentária e a curva de indiferença se tangenciam, ok? A aula de hoje a gente vai tratar da questão da demanda individual, ou, mais especificamente, a questão de como a gente vai obter essa curva de demanda, como essa curva de demanda surge, por meio das escolhas de bens, dada cada restrição orçamentária, que o nosso consumidor tem que encarar, ok? Para obter essa curva de demanda, a gente vai usar o quê? A gente vai sempre pensar em termos de modificações de preço, porque a nossa curva de demanda é dada pelas variações de quantidade demandada à medida que o preço varia. Okay? Então, de que forma o consumo de um bem vai variar à medida que ocorre uma variação no preço daquele bem. Ok? Então, vamos pensar aqui. Os efeitos nas variações nos preços. Aqui a gente tem primeiro uma curva de indiferença e uma restrição orçamentária. A restrição orçamentária aqui é dada para a renda 20, preço de vestuário e de alimento igual a 2. E a partir disso a gente obtém a cesta C de consumo. Ok? A cesta C dá para a gente 6 unidades de vestuário e 4 unidades de alimento. Vamos supor agora que tem uma redução no preço de A. Então, o preço de A vai diminuir para 1. Isso significa que a nossa restrição orçamentária vai rotacionar para a direita. Lembram disso? Ela fica fixa no preço do vestuário, porque a quantidade máxima de vestuário que pode ser consumida com a renda 20 não se altera, dado que o preço do vestuário não se alterou, mas a quantidade máxima que pode ser consumida de alimento se altera, já que o preço do alimento reduziu. Ok? E para esse novo preço, a gente obtém uma nova cesta de consumo, que é a cesta B, que tem 4 unidades de vestuário e 12 unidades de alimento. Mais uma vez, se o preço reduz ainda mais, o preço do alimento se reduz ainda mais, agora para 50 centavos, a curva novamente se rotaciona, e aí a gente tem a nova cesta de consumo D, que tem 5 unidades de vestuário e 20 unidades de alimento. Só lembrando, pessoal, a gente observa que para a cesta C, B e D, a gente tem sempre o ponto onde a restrição orçamentária se tangencia, onde a restrição orçamentária e a curva de indiferença se tangenciam. Então, são pontos ótimos, cestas ótimas de consumo para o nosso consumidor, para o nosso indivíduo. Ok? E aí, a partir disso, então, a gente tem 3 cestas ótimas de consumo, dadas diferenças no preço, que alteram a linha de orçamento, e ligando esses pontos, obtendo essa curva vermelha que apareceu agora, essa curva vermelha é chamada curva de preço-consumo. Então, preço-consumo, ela vai ser formada pelas cestas que maximizam a utilidade para os vários preços de alimento nesse caso, ok? Se a gente observar aqui, a gente tem um pedaço dessa cesta que é decrescente, então do ponto C ao ponto B, essa curva está descendendo, está diminuindo, né? Tem inclinação negativa, e do ponto B ao ponto D, essa curva é ascendente, ela tem uma inclinação positiva. O que isso significa? Isso significa o seguinte, do ponto C para o ponto B, os bens vestuário e alimentos têm um comportamento de bens substitutos. O que significa isso? À medida que o preço do alimento reduziu de 2 para 1, o nosso consumidor abriu mão de 2 unidades de vestuário para consumir mais unidades de alimento. Então, ele está substituindo o vestuário, que manteve seu preço, pelo alimento,
que teve seu preço reduzido, então que ficou mais barato. Ok? No segundo ponto, no segundo trecho, de B a D, o que a gente observa? A gente observa que uma redução no preço do alimento fez com que houvesse um aumento na quantidade consumida dos dois bens, tanto de alimento quanto do vestuário. Isso significa, então, que nesse ponto, nesse intervalo, os nossos bens têm um comportamento de bens complementares, ok? E como a gente observou no gráfico, os dois bens quaisquer, podem ser substitutos e complementares, dependendo de quanto está sendo consumido, dependendo de variações de razões de preço, por exemplo. Ok? A definição formal, só para ficar bem clara, então, bens substitutos vão ser bens onde um aumento na redução, um aumento no preço de um deles vai gerar um aumento na quantidade demandada do outro, ou que uma redução no preço de um leva a uma redução na quantidade demandada do outro. Um exemplo clássico aqui, pessoal, é carne de frango e carne bovina. Quando o preço da carne bovina aumenta muito, a gente pode substituir pela carne de frango. Então, o aumento no preço da carne bovina gera um aumento na quantidade demandada da carne de frango. São bens substitutos. O outro tipo de bem que a gente tem são bens complementares. Então, o aumento no preço de um deles ocasiona uma redução na quantidade demandada do outro. Então, vamos supor pão e manteiga. A gente só come pouco manteiga. Se o preço do pão aumentar, a gente vai, então, tem um aumento no preço do pão, a gente vai ter uma redução na nossa quantidade demandada de manteiga. Porque a gente vai estar consumindo menos pão, porque está mais caro, então, consequentemente, a gente vai consumir menos manteiga. Ok? E os bens também podem ser independentes, quando a variação no preço de um não tem efeito na quantidade demandada do outro. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte. A mesma curva, então, do C para o B, a gente já viu, ela é descendente, então a gente tem os bens estão tendo comportamento de bens substitutos. E no segundo trecho, de B a D, o trecho é ascendente, então eles estão se comportando como bens complementares. Pensando ainda, então, com relação, rapidinho voltando aqui, à variação dos preços, o que a gente observa aqui? Quando o preço do alimento era 2, a quantidade consumida era 4. Quando o preço caiu para 1, a quantidade consumida de alimento, tá, pessoal? Preço de alimento, quantidade de alimento. Quando o preço do alimento caiu para 1, a quantidade consumida de alimento passou a ser 12. E quando o preço caiu para 50 centavos, a quantidade consumida de alimento subiu para 20. Então, se a gente colocar isso num gráfico, alimento no eixo X, quantidade de alimento no eixo X, preço do alimento no eixo Y, a gente vai ter o quê? Então, quando o preço era 2, a quantidade era 4. Quando o preço era 1, a quantidade aumentou para 12. E quando o preço foi para meio, a quantidade aumentou para 20. Então, aqui a gente tem alimento no eixo X, quantidade no eixo X, preço no eixo Y. Se a gente ligar esses pontos, a gente obtém a nossa curva de demanda individual. Então, ela mostra a quantidade de uma mercadoria que o consumidor está disposto a adquirir em função do preço dessa mercadoria. Ok? Informações importantes, propriedades importantes da nossa curva. A gente viu que a nossa curva de indiferença foi a nossa curva de demanda, foi formada a partir de cestas distintas, dada variações no preço. Certo? Então, aquela cesta, se a gente voltar aqui, então a cesta C, a cesta B e a cesta D, elas fornecem níveis de utilidade distintos. Lembrando, todas são pontos de ótimo, né? Restrição orçamentária e curva de indiferença se tangenciam, têm a mesma inclinação. Então, todos são pontos de ótimo, mas são pontos de ótimo para níveis de renda distintos, dado as variações de preço. Então, a utilidade da cesta D é maior que a utilidade da cesta B, que é maior que a utilidade da cesta C. Ok? E todas essas cestas são representadas aqui nessa curva de demanda.
Então, à medida que a gente se desloca sobre a curva de demanda, a gente tem níveis diferentes de utilidade. A utilidade o nível de utilidade vai variar à medida que a gente se move sobre essa curva de demanda. Porém, todos os pontos são pontos ótimos, pontos que maximizam a utilidade, dado as rendas, os preços naquele momento. Ok? Além disso, o que é óbvio, se a gente sabe que todos os pontos da curva são pontos onde a taxa marginal de substituição se iguala à razão dos preços, né, porque são pontos ótimos, a gente pode observar que à medida que um preço cai, a taxa marginal de substituição também vai cair. Então, no ponto E, a razão de preço vai ser 2 do A sobre 2 do V, que é 1. No ponto G, o preço do alimento caiu para 1, então a razão agora é 1 para 2, que é meio. E no outro ponto, no último ponto, ponto H, o preço do alimento é meio dividido por 2, então é 0, a taxa marginal de substituição é 0,25. Ok? Então, à medida que a gente se desloca sobre a curva, as disposições a trocar, lembra, a taxa marginal de substituição, a disposição de trocar um bem por outro, também vai se reduzir. Ok? Isso ocorre por quê também? A gente tem aqui o princípio da utilidade marginal decrescente, que diz para a gente que à medida que a gente consome mais de uma mercadoria, a cada quantidade adicional que for consumida vai propiciar adições menores. Então, a utilidade extra, a utilidade marginal dada ao consumir uma unidade extra de algum bem, vai ser sempre menor. O exemplo aqui, clássico, é da pessoa com muita sede. Então, o rapazinho tentando alcançar a água. Quando a gente está com muita sede, aquele primeiro copo de água traz um nível de utilidade muito grande. E, consequentemente, a gente estaria disposto a pagar um preço mais alto para ele, né? Se ele não tivesse um bebedouro, se a gente não tivesse em casa, por exemplo. Mas o segundo copo já vai trazer um nível de utilidade menor, porque aquele primeiro gole, aquele primeiro copo, ele já matou uma parte da sede. O segundo copo ainda é bom, ainda traz utilidade, mas não vai ser tanta utilidade quanto aquele primeiro copo, ok? O terceiro copo vai trazer ainda menos utilidade. Até que um momento que você já matou a sede, está satisfeito, se você tentar beber mais um copo, ele vai ter uma utilidade negativa, né? Você vai se sentir mal, por exemplo, ok? Então, à medida que a gente consome mais uma mercadoria, a utilidade daquela mercadoria se reduz. E aqui é só um exemplinho do livro da economia. É a mesma coisa que no exemplo ele coloca os bombons. Então, ele coloca a quantidade demandada de bombom no eixo X, o preço no eixo Y. Os primeiros bombons, eles dão pra gente uma grande utilidade, uma grande satisfação. Por isso, eles podem ser vendidos a um preço mais alto. Porque como aquilo vai dar uma utilidade muito grande, a gente estaria disposto a pagar mais. Mas depois de consumir uma grande quantidade de bombom, um extra a gente já está satisfeito, a utilidade que ele dá para a gente é muito menor, então a gente também estaria disposto a pagar menos por ele. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então a gente viu o que acontece, como que a gente monta a curva de demanda a partir de variações no preço. Porém, tem uma outra variação que é importante quando a gente pensa em termos do consumo, que é a variação da renda, né? Se a gente ganhou um aumento, se o salário reduziu, se a gente perdeu o emprego, isso vai ocasionar uma mudança na nossa renda, e isso vai fazer com que a nossa cesta de consumo também varie, né? Também aumente ou também reduza. Ok? Então, vamos pensar nesse caso agora. A gente mantém os preços constantes e pensa agora no aumento da renda. A renda começa com 10, então a gente consome a cesta C, 3 unidades de vestuário e 4 unidades de alimento. Depois a gente tem um aumento, a nossa renda dobra, vai para 20. Nesse caso, a gente vai consumir a cesta B, que tem 5 unidades de vestuário e 10 unidades de alimento. E por fim, a renda aumenta ainda mais, vai para 30 agora. A gente tem 7 unidades de cesta D,
com 7 unidades de vestuário e 16 unidades de alimento. Tudo bem? Aqui está claro para todo mundo, né? Como a renda se varia com o preço fixo, a inclinação da restrição orçamentária não varia agora, né? As 3 restrições orçamentárias, a azulzinha, a verde e a roxinha, são paralelas entre si. Ok? Agora a gente tem, então, 3 pontos, pontos C, B e D, que são pontos que maximizam a utilidade, são cestas que maximizam a utilidade desse consumidor, dado 3 níveis de renda distintos. Se a gente ligar esses pontos, então a gente vai obter a curva de renda-consumo. Lá atrás a gente variava o preço, então a gente tinha a curva de preço-consumo. Aqui a gente está variando a renda. Então a gente tem a curva de renda-consumo, ok? Essa curva ela vai especificar para a gente as combinações ótimas de alimento e vestuário associadas a cada nível de renda possível. Ok? E se a gente pensar ainda em variações na renda, o que vai acontecer? Quando variava o preço, vocês lembram que a gente ficava passeando sobre a curva de demanda. Então, quando o preço estava mais alto aqui, a gente tinha essa quantidade. Se o preço reduzia aqui, a gente tinha essa quantidade. Mas a gente estava sempre passeando sobre a curva de demanda. Certinho? Muito bem. Agora, se a gente tem variações na renda, como é que funciona? Então, quando o preço é sempre 1, né? A gente está variando a renda. Para o primeiro nível de renda, a gente conseguia consumir 4 unidades de alimento. Quando a renda aumentou para 20, a gente pôde consumir 10 unidades de alimento. E, por fim, quando a renda aumentou para 30, a gente pôde consumir 16 unidades de alimento. Então, observe, à medida que a renda aumenta, a nossa curva de demanda se desloca para a direita. Se a renda estivesse diminuindo, ela se deslocaria para a esquerda. Ok? Então, diferentes rendas geram deslocamentos da própria curva de demanda. A curva se desloca, né? Ela vai andando para a direita quando a renda aumenta ou para a esquerda quando a renda se reduz. Ok? E o que essas modificações da renda dizem para a gente? Então, quando a curva de renda-consumo apresenta uma inclinação positiva, isso significa o quê? Isso significa que a quantidade demandada aumenta conforme a renda aumenta. Tá? Ter uma inclinação positiva quer dizer que as duas crescem no mesmo sentido. As duas se modificam no mesmo sentido. Então, ou as duas aumentam, ou as duas se reduzem. Então, a elasticidade de renda da demanda é positiva, a gente já vai ver esse conceito, não se preocupem. O que implica dizer que o bem é um bem normal. Então, um bem normal é aquele que, à medida que a renda aumenta, o seu consumo, sua quantidade demandada, também aumenta. Que é o que a gente espera que normalmente aconteça. Além disso, a gente pode ter o quê? Um bem inferior. O que é um bem inferior? É um bem que, quando a quantidade demandada, ela vai diminuir à medida que a renda aumenta. Então, a curva de renda de consumo tem uma inclinação negativa, isso quer dizer que eles têm sentido contrários. Renda aumenta, quantidade demandada diminui. Renda diminui, quantidade demandada aumenta. Ok? Exemplo de bem inferior, que às vezes não fica tão claro. É um bem, normalmente, que a gente compra porque é barato, mas à medida que nossa renda aumenta, a gente vai consumir alguma outra coisa que tenha mais, que traga mais satisfação. Então, vamos supor, nossa renda está baixa, a gente vai comprar bastante carne de segunda. À medida que nossa renda aumenta, a gente não vai aumentar o nosso consumo de carne de segunda. A gente vai optar por consumir carnes mais nobres. Ok? Essa é a ideia. Então, aqui a gente tem as nossas curvas de indiferença e restrições orçamentárias, um exemplo, né? Considerando agora a questão do bife e do hambúrguer. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente ligar esses pontos ótimos, A, B e C, a gente tem a nossa curva de renda-consumo.
Observe que entre o ponto A e B, ela está sendo ascendente, então ela está subindo. Então, aumento na renda está gerando aumento do consumo dos dois bens. Então, nesse ponto, entre A e B, hambúrguer e bife se comportam como bem normal, aumento da renda leva ao aumento do consumo. E no segundo trecho, que a gente observa entre B e C, a curva está tendo uma inclinação negativa, ela está descendente. Isso significa o quê? Que a renda está aumentando e a gente está aumentando nossa quantidade de bife, mas reduzindo nossa quantidade de hambúrguer. Tá vendo aqui? Quando a gente estava em B, a gente estava consumindo 10 unidades de hambúrguer. Quando a renda aumentou, a nossa... E esse tanto aqui de bife. À medida que nossa renda aumentou, o consumo de bife aumentou, porém, a nossa quantidade consumida de hambúrguer reduziu nesse pedacinho aqui, ok? Daqui até aqui. Tranquilo? Então, o hambúrguer, nesse caso, teve um comportamento de bem inferior. O aumento da renda fez com que a gente consumisse menos hambúrguer. Ok? Quando a gente tem, então, essas curvas de renda-consumo, a gente conseguiu as curvas de renda-consumo, a gente pode usar também essas curvas para obter a construção da curva de Engel. Então, só lembrando aqui, a curva de renda-consumo, a gente tem sempre um bem em cada um dos eixos, né? Comparando questão orçamentária e curvas de indiferença. Na curva de Engel, a gente vai relacionar a quantidade consumida de um bem ao seu nível de renda. Então, se um bem for normal, a inclinação da curva de Engel é ascendente, aumenta a renda, aumenta o consumo. Se um bem for inferior, a inclinação da curva de renda é descendente, aumenta a renda, reduz o consumo. Como a gente pode ver aqui. Então, presta atenção nos eixos, pessoal. Cada curva tem um eixo diferente. Aqui a gente tem quantidade de alimento por renda. Ok? Então, vamos lá. Se essa inclinação é positiva, a curva é ascendente, a gente sabe que aqui o alimento é um bem normal. A renda aumenta, o consumo, a demanda, a quantidade demandada também aumenta. Ok? Já aqui, a gente tem, nesse caso, os dois tipos de bens. Então, entre A e B, o hambúrguer se comporta como um bem normal. Então, quando a renda aumentou de 10 para 20, a quantidade consumida aumentou de 5 para 10. Então, bem normal, aumento de renda leva ao aumento do consumo. Mas no segundo trecho, de B a C, quando a renda aumentou de 20 para 30, a quantidade consumida de hambúrguer e demandada de hambúrguer se reduziu. Então, nesse segundo trecho, o hambúrguer tem um comportamento de um bem inferior. Beleza? O que gera essa questão dos bens, das variações de preço, das variações de renda? Quando um preço se varia, o que pode acontecer? De que maneira o consumidor pode enxergar essa redução de preço? Primeiro, ele pode enxergar que aquele bem está muito mais barato, está um pouco mais barato, então ele vai comprar mais daquele bem, substituindo a mercadoria que continua, que está mais cara, por esse bem que ficou mais barato. Isso a gente chama de efeito substituição. Então, à medida que um preço, uma mercadoria ficou relativamente mais barata em termos de outra, eu vou consumir mais daquela mercadoria e menos da outra, ok? Além disso, a gente tem o efeito renda. O efeito renda é o quê? À medida que o preço de um bem cai, o consumidor tem um aumento do seu poder aquisitivo, certo? Então, ele se sente mais rico quando o preço de uma das mercadorias cai. Então, a gente pode ter esses dois efeitos. Primeiro, vamos focar no efeito substituição. Então, no efeito substituição, a gente está considerando o quê?
a modificação no consumo de um bem associada à variação no seu preço, mantendo o nível de utilidade constante. Então, aqui a gente tem o preço do bem diminui, a quantidade demandada daquele bem aumenta. Sempre vai ser isso, o preço de um diminui, o preço do bem diminui, a quantidade demandada por ele aumenta. Ok? O efeito renda, a gente tem uma variação no consumo de um bem gerada pelo aumento do poder aquisitivo. Então, é como se a gente mantivesse constante o preço do bem e visse o nosso aumento de quanto nossa renda aumentou. Então, a renda aumenta. Nesse caso, a quantidade demandada de um bem pode aumentar ou diminuir, justamente pela questão do bem normal ou bem inferior. Então, se a renda aumenta e a quantidade demandada aumenta, a gente tem um efeito renda positivo, né? Então, a gente tem um bem normal. Se a renda aumenta e a quantidade demandada do bem diminui, a gente tem um efeito renda negativo, ou seja, um bem inferior. Ok? Então, vamos colocar aqui um exemplo do bem normal. O preço do alimento caindo, ok? Então, a gente vai passar do ponto A para o ponto B. Tranquilo? Aí, o que acontece? Mantendo os preços relativos, mudando os preços relativos, então, tá vendo aqui, essa curva aqui? Ela tem uma inclinação diferente da inicial, que era essa aqui, porque agora a razão de preços é distinta. Muito bem. Então, o que acontece? Se a gente considerar essa nova razão de preços, essa mudança nos preços relativos, mantendo a renda real, a satisfação constante, a gente conseguiria consumir nesse ponto aqui. Ok? Aqui, pessoal, é o seguinte. Lembra como que a gente media o efeito substituição? Era quanto que a gente mudava o consumo de um bem pelo outro, mantido o nível de satisfação constante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os novos preços relativos, que são dados pela inclinação dessa curva aqui, e vai transportar essa inclinação até a curva de indiferença inicial e obter o ponto onde eles tangenciam. Então, esse ponto onde eles tangenciam diz para a gente o ponto que, considerando a utilidade inicial, que o consumidor consumiria, que o indivíduo consumiria, se ele tivesse encarado desde o começo os preços relativos que ocorreram depois da mudança do preço, ok? Então, o efeito de substituição vai ser dado do ponto inicial, A, que era a cesta de consumo, até o ponto D, que é a cesta de consumo, considerando a utilidade antiga e a nova razão de preços, ok? E o efeito renda vai ser o efeito dado à questão de manter os preços constantes relativos e aumentar o poder aquisitivo. Então, a gente mantém os preços constantes aqui, então é do ponto D, ao novo ponto B, que dá para a gente o aumento da renda, né? O aumento do poder aquisitivo dado pela variação do preço. Então, esse aqui é o nosso efeito renda. Ok? O efeito total, então, vai ser a soma do efeito substituição mais o efeito renda. Se a gente tiver agora um bem inferior, como é que funciona? Então, a gente está no ponto A, ok? Teve aqui a mudança de preços, da razão de preços, o preço do alimento reduziu, então a restrição estamentária rotacionou para a direita, e a gente vai obter a cesta B. Para achar o efeito substituição, o que a gente faz? Então, a gente transpõe essa curva com essa inclinação nova, de azulzinho claro, até tangenciar a curva de indiferença original, U1. Então, é a curvinha verde, a gente vai achar o ponto D,
Então, esse vai ser o nosso efeito substituição. O efeito renda, lembra do pontinho D, que é o ponto da mantida utilidade, considerando a nova razão de preços, até o ponto B, que é o ponto final de consumo, dada pela mudança do poder aquisitivo. Então, do ponto D para o ponto B, é o nosso efeito renda. Observa aqui que o nosso efeito renda reduziu o consumo do alimento, né, de D para B. Então, a gente tem um efeito renda negativo, por isso que ele é um bem inferior. A gente observa aqui, porém, que o efeito substituição continua sendo maior que o efeito renda. Okay? Então, a gente tem um efeito total positivo do consumo dessa variação de preços. Ok? O nosso consumo aumenta. Além disso, desses dois casos, a gente pode ter um caso, teoricamente, que o efeito renda pode ser suficientemente grande para fazer com que a curva de demanda de um bem passe a ter inclinação ascendente. Até agora, a nossa demanda vai ser sempre inclinação negativa, ok? Então, um aumento no preço reduz a quantidade demandada, uma redução no preço aumenta a quantidade demandada. Teoricamente, a gente pode ter um caso onde a demanda de um bem passa a ter inclinação ascendente. O que isso significa? Significa aqui, pessoal, a gente tem o alimento, a gente tem o preço. Uma demanda ascendente, a gente vai ter o quê? À medida que o preço aumenta, à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada também aumenta. Se o preço reduz, a quantidade demandada é menor. Então, a gente teria uma curva de demanda assim. Preço baixo, quantidade baixa, preço alto, quantidade alta. Ok? Esse formato, essa curva ascendente, ela vai existir pelo fato do efeito renda ser maior que o efeito substituição. O que isso significa em termos mais fora do economês, né? A gente está considerando aqui que, ao reduzir o preço de um bem, eu não vou consumir mais desse bem porque ele está mais barato. Eu vou pegar toda a minha renda, esse aumento do poder aquisitivo, e vou direcionar para consumir o outro bem. Então, esse efeito dado pela sensação de estar mais rico vai ser maior que esse efeito de, esse produto ficou mais barato, eu vou consumir mais desse produto. Ok? Então, vamos ver aqui no gráfico. Sendo o alimento um bem inferior, a gente sabe o quê? Que o efeito renda é negativo. Então, vamos partir aqui do ponto a cesta de consumo A. De novo, uma redução do preço do alimento, rotaciona para a direita, e nesse caso a gente tem a cesta de consumo B. Se a gente achar o efeito substituição, lembra como faz, né, pessoal? A gente rebate essa curvinha tracejada azul claro até a curva de indiferença original. Então, a gente tem essa curva verde. Então, o efeito substituição é do ponto A até o ponto D, sempre positivo, lembrando. Só que o efeito renda é desse ponto D que a gente achou até o ponto B, que é da cesta final. Então, esse efeito renda, ele é maior do que o nosso efeito substituição. Isso implica que esse aqui vai ser um bem de Giffen. Então, um bem com a curva de demanda ascendente. E o nosso efeito total, que é a soma dos dois, vai ser bem menorzinho e negativo. Ok? Porque o efeito renda, que é negativo, é maior que o nosso efeito substituição. Ok? Então, observa, pessoal, aqui, ó. O nosso preço do alimento reduziu, né? Porque a gente rotacionou daqui para cá. Só que ao reduzir o preço do alimento, eu consumia essa quantidade de alimento aqui,
Ao reduzir o preço do alimento, eu passei a consumir menos do alimento e mais do outro bem. Justamente por essa questão, eu estou me sentindo mais rica, o meu poder aquisitivo aumentou, então eu deixo de consumir aquele bem, reduzo a quantidade de consumo daquele bem, que teve o preço reduzido, diminuído, e passo a consumir mais do outro bem. Ok? Tranquilo? Muito bem, essa aula é isso. Aqui estão as referências, como sempre, né? Lembrando, Cavalieri, Mello, é um capítulo lá do livro do Garófalo, que está disponível online na biblioteca, a gente tem o e-book na biblioteca, e a referência tradicional desse curso, quando ele é presencial, que é o Pindi, que também já está o capítulo aí certinho para vocês. Tudo bem? Então, por agora é só isso. Na próxima aula, a gente vai ver a demanda de mercado. Ok? Até lá!